Olá, tudo bem com vocês? No primeiro dia do projeto 10 dias de oração e jejum, aprendemos a prioridade número 1 da família, aonde colocamos Deus no lugar onde Ele merece estar, em número 1, no lugar principal no seio de nossa família e de nossa vida. Hoje, que é o segundo dia, nós iremos aprender o segredo da felicidade da família. Então, reúna a família neste momento. Aqueles que puderem estar junto contigo, peguem as Bíblias e nesse momento se prepare para nós começarmos a descobrir os segredos que Deus quer revelar para nós. Vamos lá? Então pegue a Bíblia e abra no livro de Mateus, no capítulo 7. Vamos. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 24, até o verso de número 27 que nós iremos ler. Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Então vamos ler. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu gostaria de correlacionar uma segunda leitura com esse texto. Está no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso de número 46 ao verso 49. Então vamos ao livro de Lucas. Lucas, depois de Mateus, Marcos, Lucas, ok? O Evangelho. É o terceiro Evangelho da Bíblia Sagrada. E aí, então, em Lucas, no capítulo 6, no verso de número... Vou colocar aqui, o verso de número 46 ao verso do número 49, tá bom? Então, vamos ler. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, aqui nós temos então dois textos que citam o mesmo episódio. Apenas com alguns detalhes a mais, o livro de Lucas aborda alguns detalhes que é justamente o projeto que esse homem prudente desenvolveu para a construção desta casa, ok? E aí o que eu quero já ponderar com vocês, considerar com vocês, é de que esse homem citado por Jesus, que apenas é um exemplo, né, porque ele falou, eu vou comparar aquele que pratica aquilo que eu falo, não só fica só ouvindo, mas coloca em prática, eu vou comparar um homem prudente, né? E aí ele vai dando essa ideia dessa construção da personalidade do cristão, ou do seguidor dele, do discípulo de Jesus, que coloca em prática os segredos de uma vida feliz em família e de uma vida feliz individualmente, ok? Como é que você constrói a felicidade? Você só constrói a felicidade com esforço, com dedicação, com empenho, dia a dia, né? Você percebe que no livro de Lucas, você vê que o homem, ele cava uma vala, ele está cavando, ele vai, cava numa profundidade que chega até a rocha.
E eu estou te colocando o seguinte, de que isso não aconteceu no estalar dos dedos. E algumas pessoas tendem a pensar que entramos na vida cristã e que tudo vai ser mil maravilhas. As coisas não acontecem assim. Não é só para o cristão, não. É para todo mundo. Todas as pessoas, elas têm que suar a camisa, têm que passar por dificuldades, enfrentam lutas todos os dias, enfrentamos batalhas todos os dias, lutas interiores, lutas mentais, lutas externas, está entendendo? Sobrevivência, e estamos aí. É como ontem nós estudamos sobre o pássaro que Deus alimenta, mas o pássaro sai do ninho para buscar o seu alimento. Esse mesmo pássaro que Deus alimenta é o pássaro que recebe as tempestades, a chuva que molha o seu ninho todo e que às vezes ele cai no chão, às vezes fere uma asa. Então a gente precisa entender de que a vida cristã, como a vida de todas as pessoas deste mundo, não é fácil, enfrentamos luta. A questão é com quem está do seu lado lutando com você. Quem é que está te dando força? Você está sozinho nessa tempestade ou você está recebendo força de alguém? Como é que você se comporta diante da batalha? Então, o que nós estamos aprendendo nesses 10 dias é entender que quando eu coloco Deus como prioridade na minha vida, e eu aprendo o segredo da felicidade que Ele propõe para mim, eu vou ter uma construção de postura perfeitamente pronta para desfrutar a alegria e a felicidade sem fim, mesmo em meio às batalhas. Então vamos lá, hoje eu quero falar com você sobre os quatro alicerces principais dessa casa que esse homem construiu, ok? Nós vamos nomear os 4 alicerces aqui, tá? O primeiro alicerce eu quero nomear como compreenda quem você é. Compreenda quem você é. Em Salmos capítulo 51, verso 5, o salmista Davi, ele diz que ele foi gerado em iniquidade. E ele é um pecador, no caso, nato. Vamos ver então o que diz aqui o texto, para eu não falar com as minhas palavras. Pode ser que você fale assim, poxa, o irmão Marcos não foi lá no texto. Então vamos lá. Salmo 51 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso que ele está dizendo é de que ele é um pecador desde o ventre, desde o momento que começou a ser gerado numa substância ainda informe, sem corpo, sem estrutura. Ele já é no caso pecador, Diz assim, eu nasci em iniquidade, eu já nasci como um transgressor da lei de Deus. E por que o salmista Davi diz isso? Em Romanos capítulo 5, no verso de número 12, o verso de número 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão, quando ele pecou, ele, na verdade, transferiu para toda a sua descendência o legado do pecado. Então, a natureza humana é pecadora. Em Eclesiastes, capítulo 7, se eu pegar o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, eu abri Eclesiastes, diz o seguinte, deixa eu ler para você aqui também, Eclesiastes 7, diz assim, 7, verso 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todo mundo é pecador, todas as pessoas são pecadoras. Você é um pecador, todo ser humano, seus filhos são pecadores, sua esposa é uma pecadora, todo mundo é um pecador, ok? Às vezes a gente faz chacota com esse termo porque não sabemos a gravidade, não temos a compreensão da gravidade e da responsabilidade que é o conceito do pecado, ok? Então, nós vamos ter essa sensibilidade hoje, compreendendo o segredo. Para eu ser feliz, eu preciso então construir o primeiro alicerce. Esse primeiro alicerce
se chama compreenda que você é um pecador. Compreenda que você é um pecador, ok? Você tem que compreender isso. Você não é a pessoa perfeita, você não é a pessoa correta, você não é a pessoa certinha. Mesmo que você siga os parâmetros da Bíblia, mesmo que você siga uma boa educação legada pelos seus pais, mesmo que você siga os parâmetros de uma boa religião, a orientação do seu pastor, a orientação dos seus líderes da igreja, mesmo que você contribua com as suas ofertas, seus dízimos, mesmo que você faça tudo isso daí você está mostrando que você é um bom cidadão, mas aos olhos da Bíblia você continua sendo um pecador. Você precisa ter essa condição mental. Nós somos pecadores, mesmo fazendo boas obras, ok? Segundo alicerce, vamos para o segundo alicerce? No segundo alicerce nós precisamos entender quem é Jesus. Quando João Batista, no capítulo 1 do livro do Evangelho de João, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, verso de número 29. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Dá uma olhada para mim, vamos olhar junto. Capítulo 1 também, no verso 35 e 36 de João, do Evangelho de João, diz o seguinte: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ok? Então, quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus. E por que Jesus seria o Cordeiro de Deus? O que tem a ver esse Cordeiro? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso de número 15 ao 17, o Senhor, Deus, quando criou Adão e Eva, criou o jardim, ele chama Adão e Eva no verso 15 e ele diz assim: olha, eu coloquei aqui todas as frutas para vocês comerem, todos os alimentos estão aqui, para você se esbaldar no Éden. Só tem uma árvore que eu quero que você não toque, não toca num fruto dela, porque no dia em que você comer, não toca, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Quando você pega o livro de Gênesis e vai fazer o estudo do capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai perceber que a serpente, ela foi um instrumento utilizado pelo mal, pelo diabo, para fazer com que Eva pegasse daquele fruto, comesse e desse ao seu marido. A partir do momento em que eles comeram daquele fruto, eles começaram a perder, eles começaram a morrer aos poucos. Como assim? Eles perderam as suas vestimentas de glória que vestia e ocultava a sua nudez. E diz o texto de que eles perceberam que estavam nus, e então eles colheram folhas de figueira. No final de cada dia, Deus vinha e conversava com Adão e Eva, como se fosse um pai num encontro na casa de seu filho. Naquele dia, Deus se aproximou, no caso do jardim, para conversar com Adão e Eva estava escondido. E então, Deus chama Adão e Eva e começa a perguntar o que aconteceu. Depois de contar do fato, falar sobre o fato que ocorreu, Deus, no capítulo 3, no verso 21 de Gênesis, Deus diz assim o texto: Deus, ele resolve fazer uma roupa para Adão e Eva, tá? É óbvio que também Deus fez promessas, Então, no capítulo de número, deixa eu ir aqui em Gênesis, estou num livro aqui diferente, Gênesis capítulo 3, verso 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Você percebe de que a vestimenta de pele vai ser uma vestimenta de pele de animal. Esse foi o ato que Deus resolveu de uma forma paliativa a questão do homem, porque o homem fugia de Deus porque não queria morrer. Agora, alguém tem que morrer no lugar do homem. Então, o que Deus fez?
Ele fez uma promessa à mulher, você vai perceber isso no caso, no texto 13, verso 13 do capítulo 3, diz assim: disse o Senhor à mulher, o que é isso que fizeste? Aí respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita é entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Perceba que o seu está no singular, porque o seu descendente é a promessa que Deus estava fazendo à mulher, que o descendente, no caso da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Ele diz assim: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ao longo dos séculos, havia uma promessa de alguém que viria morrer no lugar de Adão e Eva, alguém que fosse um ser humano, ok? Mas tinha que ser um ser humano perfeito. Enquanto não vinha esse ser humano perfeito, o que tinha que acontecer? Tinha que ter um derramamento de sangue para pagar a culpa do pecador, porque o pecador deveria morrer. Então, ao longo do trajeto da história do Antigo Testamento, você vai ver pessoas sacrificando cordeiros para morrer no lugar delas, porque o sangue deveria ser derramado. O que é que essa matança de cordeiros representava? De que um dia o Cordeiro de Deus, que seria o próprio Filho de Deus, o descendente da mulher, nasceria e morreria pela humanidade. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 3, diz o seguinte, vamos ler então o Evangelho de João, vamos lá no Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, no capítulo 3, no verso 16, veja o que está escrito, vamos lá, João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho, verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o texto já está dizendo de que Jesus, ele foi oferecido por Deus para morrer pelo ser humano. No livro de Isaías, no capítulo de número 53, nós temos um versículo que retrata o acontecimento da cruz de uma forma muito contundente. Então vejam o que diz lá em Isaías capítulo 53, no verso de número 4 e o verso de número 5 de Isaías 53. Abriu aí? Já deu uma olhadinha? Então, ok, eu vou ler, tá? Diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos ler o verso 6 também. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O que o texto está dizendo é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. No momento da cruz do Calvário, Deus pegou o pecado de todas as gerações de seres humanos, daquelas que ainda não nasceram, daquelas que nasceram, e Deus então colocou sobre Jesus. Então ele pagou o pecado de todos, ok? Então eu posso te afirmar de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? Porque ele pagou o preço. Se você perceber lá no momento da morte de cruz, da cruz, e Jesus está morrendo, ele termina com uma palavra dizendo o seguinte: está consumado. Quando ele diz está consumado, quer dizer, ele está pago, ele pagou o preço.
Ele pagou o preço no meu lugar e no seu lugar. Então, quem é Jesus é o segundo alicerce, muito importante. Qual principal alicerce, um dos principais alicerces. Então, o segundo alicerce entenda quem é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado, a minha transgressão e o meu erro deve ser encarado como uma ofensa a Deus. Por quê? Porque alguém já pagou esse preço. Morreu por causa dessa atitude errada que eu estou tomando. Eu tenho que enxergar o pecado como algo muito sério, não é algo banal. Ainda que ele faça parte da minha natureza, e ainda que eu vou continuar sendo pecador, mas é importante eu ter a sensibilidade, ter o senso do que é o pecado. O que é que o meu pecado fez? O meu pecado cravou Jesus na cruz do Calvário. O meu pecado massacrou Jesus na cruz do Calvário. Eu sou pecador, vou continuar sendo pecador até que ele volte. Ok? Entretanto, eu tenho que ter senso da responsabilidade de, como ser humano, enxergar uma pessoa que me amou de tal forma que assumiu a minha culpa. Então eu tenho que ter um coração muito grato e fugir da atitude de continuar pecando. E aí nós chegamos ao terceiro alicerce. No terceiro alicerce, nós vamos terminar esses dois últimos alicerces rapidinho. No terceiro alicerce, nós apresentamos para você o seguinte, tá? Você terá que abrir a palavra de Deus no Salmo de número 32. Vamos dar uma lida no Salmo de número 32 a partir do verso 1. Vamos lá. Salmo 32, verso 1. Salmo 32, verso 1. Ok, cheguei aqui no 31, 32. Salmo 32, verso 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e em cujo espírito não há engano, não há dolo. E aí o salmista diz, ele confessa aqui, olha o que o salmista vai confessar aqui para nós. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Está aqui uma pessoa que era muito amada de Deus, o rei Davi, ele que escreveu esse salmo, muito amado de Deus, ok? E por que ele era muito amado de Deus? Porque era um homem perfeito? Não, porque ele era um homem prudente, porque ele sabia lidar com os alicerces. Então ele entendia que ele cometia o erro e ele tinha que correr para Deus e se arrepender do seu erro. Ele não ficava, no momento em que ele ocultava o pecado, ele ficava em silêncio, tentando mascarar, porque tem muita gente, querido, que não confessa o seu pecado a Deus. Sabe o que ele faz? Ele explica o seu pecado a Deus. Uma coisa é você explicar porque você errou, outra coisa é você reconhecer que você é um pecador, alicerce 1, reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus, morreu por você, e que você deve confessar a Ele o seu pecado. E você tem que dizer, Senhor, eu fiz isso, eu maltrato a minha esposa, eu maltrato minha filha, eu maltrato o meu vizinho, Senhor, olha, eu tenho esse hábito porque eu aprendi, sem que eu percebesse, eu acabei trazendo o meu comportamento, o comportamento do meu pai para dentro da minha vida. Senhor, eu preciso, no caso do Senhor, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, eu quero que o Senhor mude a minha forma de falar, eu quero que o Senhor mude a minha forma de pensar. Senhor, olha, eu estou maltratando meu esposo, Senhor, eu não consigo dar testemunho, eu vivo mais para a igreja do que para a minha família, porque eu não tenho muita felicidade em casa. Você tem que confessar os seus erros, você tem que, é preciso que você entenda de que se você leva a sério a questão, no caso, de uma vida
de vitória, de bênção, e se você quer alcançar o segredo da felicidade em família, eu não posso brincar com você nesse momento, eu tenho que te falar a verdade, mesmo que você tenha que suar profundamente, cavar até encontrar a rocha que é Cristo Jesus. Você precisa confessar os seus pecados. Esse massacre de você silenciar o seu erro, isso tem que estar consumindo a sua vida. E você não consegue dar um testemunho de um cristianismo feliz. Você não consegue manifestar uma felicidade. Parece que servir a Jesus é a pior coisa do mundo. Mas é a pior coisa do mundo para aquele que não tem um relacionamento de confissão. Não confessa. Ele acredita que, de uma forma muito resumida, pedindo, Senhor, perdoa os meus pecados. Opa, isso daí você está mascarando. Você tem que ter a sua individualidade. Aí é que nós vamos tocar em algo muito especial. Como é que eu vou confessar os meus pecados no culto familiar? Não, naquele culto ali familiar, sua oração deve ser objetiva e em torno daquela situação. A não ser que você queira pedir perdão à sua esposa e à sua filha, ou você quer pedir perdão aos seus pais, ou você quer pedir perdão ao seu esposo e à sua filha pelo comportamento que você fez, e então diante do Senhor você pode fazer isso, trazer uma harmonia dentro do seu lar, para que essa felicidade ocorra. Mas a confissão de pecado deve ser de uma forma silenciosa, individual, no seu cantinho, na sua madrugada com Deus. Você precisa, no caso, entender isso, você precisa compreender isso, que você precisa ter uma individualidade com Deus. Você tem que, quando o teu filho está passando mal de madrugada, você fica esperando amanhecer o dia, você não corre lá para o médico de madrugada. Por que você não corre também para o médico dos médicos na madrugada para resolver essa questão sua e da sua família? Alicerce número 3, você precisa se arrepender e confessar os seus pecados. Você precisa se arrepender e confessar os seus pecados. O último alicerce, vamos lá? 1 São João, capítulo de número 4. O último alicerce. Vamos lá? Então, estamos indo aqui. 1 São João. Nós vamos finalizar aqui. 1 São João, capítulo 1, o verso de número 6 a 10. Depois eu vou continuar a leitura lendo o capítulo 2, verso 1 e 2, ok? Então de 6 e vou terminar no verso 2 do capítulo 2, está tudo juntinho. Vamos lá então? 1 São João, lá pertinho do Apocalipse, no finalzinho da Bíblia. Então vou ler assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele é Jesus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o pagamento, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas é também o pagamento pelo mundo inteiro. O último alicerce, querido, e eu já quero falar desse último alicerce fazendo um apelo para você. O último alicerce, você precisa passar tempo com Deus em intercessão pela sua família, pelos seus amigos, pela sua igreja, pelos seus vizinhos. Você precisa orar pelos governantes do país, do estado, da cidade onde você mora. Você precisa orar pelos seus inimigos. Você precisa interceder e apresentar a eles um plano de desejo
que o Senhor Jesus advogue a causa deles, que perdoe os pecados deles, que transforme a vida deles, porque Jesus está transformando a sua vida, porque você é um pecador tão quanto eles. Você confessou os seus pecados em oração, e agora você acredita que também Jesus morreu por eles, e você deseja que a vida deles também seja transformada. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Eu te faço uma pergunta com toda sinceridade. Uma pessoa que confessa o seu pecado a Deus, ele vai ter liberdade para pedir perdão à esposa, ele vai ter liberdade para pedir perdão aos filhos, ele vai ter liberdade para pedir perdão a qualquer uma pessoa, até o mendigo que está na rua, ele vai pedir perdão se ele errar, porque o sentimento que envolve a vida dele é de confissão e de arrependimento. Um outro detalhe, se ele faz isso, e ele está diante do Deus do universo, esse Deus do universo vai começar a purificar, jogar purificação na vida dele, e ele vai parar, sem que ele perceba, de praticar aquela coisa errada. Um outro detalhe nesse quarto alicerce, quando ele começa a interceder pelo outro. Se ele começa a interceder pelo outro, ele não vai ter tempo para falar mal da família, ele não vai ter tempo para falar mal da igreja, ele não vai ter tempo para falar mal do vizinho, porque ele está intercedendo pelaquela pessoa, ele está investindo tempo diante de Deus para que aquela pessoa seja abençoada também, porque ele entendeu que a missão dele neste mundo é mudar as pessoas para o melhor e não para o pior. E ele foi chamado para a graça, pela graça de Cristo, para isso. Então, queridos, aproveitem que você está em família, ou se você está sozinho, ou se você está no hospital, ou se você está aí no carro ouvindo esse vídeo, se você está em qualquer lugar, numa repartição do seu trabalho, ou na escola, não importa onde você esteja, eu quero te fazer um apelo contigo. Entenda que você não é uma pessoa perfeita, de que você precisa do Cordeiro de Deus, compreender que Jesus morreu por você, então não tem necessidade de você também ficar achando que você tem que dar fim da sua vida, alguém já morreu no seu lugar, e que você deve viver uma vida de arrependimento, de gratidão, de confissão e de intercessão. Vamos fazer isso agora? Aceite Jesus e se posicione como uma pessoa prudente, construindo esses 4 alicerces para a sua casa. Amanhã nós iremos continuar falando sobre a construção da nossa casa para a nossa família. Vamos orar agora. Querido Senhor, nós confessamos diante, Senhor Deus, dos nossos amigos e irmãos, a nossa fragilidade, os nossos pecados. Somos pó, somos cinza, Senhor. Somos cegos para tomar decisões. Precisamos da Tua luz, precisamos do Teu poder, precisamos do Seu perdão e precisamos que o Senhor nos purifique de tudo aquilo que nós temos cometido e tem ofendido a Sua lei e a Sua palavra. Ajuda-nos a ser pessoas prudentes e a viver uma vida contigo, colocando Deus sempre em primeiro lugar em nossa vida. Concede-nos o privilégio de ver vidas transformadas ao nosso redor pelo relacionamento de comunhão que teremos contigo a partir de hoje. Em nome do Senhor é que nós oramos ao Pai Celestial para todos sempre, o perdão dos nossos pecados. Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Dê o
seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu